Fala, meu querido aluno Tiradentes Concurso, fala, minha querida aluna Tiradentes Concursos, professor Trigueiro na área, para bater um papo com vocês sobre atualidades, meninada. E hoje, em especial, a gente vai trabalhar com um assunto que vem chamando muita atenção das bancas, que vem desabando em provas de atualidades, que são blocos econômicos. Por que bloco econômico vem caindo muito em prova, Trigueiro? Por conta de dois episódios. A saída de um integrante da União Europeia, episódio conhecido como Brexit, que todos vocês já devem ter ouvido falar, e um outro, a criação de um outro bloco econômico muito recentemente, no final do ano de 2020, chamado RCEP, beleza? Então, por esses dois motivos, nós temos aí o tema blocos econômicos aparecendo em concurso público. A gente vai trabalhar aqui com vocês nesse primeiro momento uma visão geral de blocos econômicos e vamos entrar em União Europeia, para que você possa entender um pouquinho da história evolutiva desse bloco, que é considerado o mais importante bloco econômico da história. Perfeito? Beleza? Então vamos trabalhar aqui um assunto, blocos econômicos, e a primeira coisa que você tem que lembrar é que bloco econômico é uma das principais características do processo de globalização. Pergunta que todos os alunos me fazem e que sempre a resposta é muito simples. Ô professor, o que é um bloco econômico? Ah, aluno amaldiçoado, tá? Como é que você me pergunta isso? Professor, o que diabo é um bloco econômico? Tá? Eu respondo da maneira mais simples possível. O que é um bloco econômico? É um grande café da manhã, certo? Imagine uma sala de aula, onde você está. Ou imagine, por exemplo, sei lá, né, um departamento onde você trabalha, beleza? Quando a gente pensar nessa realidade, tem várias pessoas ali. Algumas não gostam umas das outras. Algumas são mais próximas. Umas são muito coladas. Mas vamos imaginar que todos eles decidiram se reunir e a cada dia um traz algo diferente para formar um café da manhã. Um trouxe leite, outro trouxe o pão, o outro trouxe o café, o outro trouxe o queijo, o outro trouxe a manteiga, o outro trouxe ali um presunto, o outro trouxe um suco, aí vem o requeijão. Se todo mundo partilhar, o café fica mais forte. Se todo mundo deixar de birra um com o outro, o café se fortalece. Isso é um bloco econômico. Um bloco econômico é um grande acordo. É um comum acordo entre países para, sobremaneira, reduzir as tarifas entre os países membros e as negociações internacionais. Eu costumo dizer uma frase que nem todo mundo vai entender. Olha a frase que eu costumo colocar aqui para você, ó. Aqui, ó. Um bloco econômico, deixa o tio Trigueiro colocar aqui, um bloco econômico, pronto aqui, ó. Um bloco econômico é, antes de tudo, econômico. Professor, o senhor precisou estudar para saber disso? Foi? Ô, merdona, calma, vem pra cá. Quando eu digo que um bloco econômico é, antes de tudo, econômico, é porque ele nasce econômico. Ele nasce com um intuito econômico. Ele pode evoluir para outros estágios. Ele pode deixar de ser um bloco apenas econômico e evoluir. Ou não. Alguns não querem evoluir. E isso faz com que você compreenda que existem tipos de blocos econômicos. Certo? Quais são os tipos? Vem cá. Tipos de blocos, certo? É como se fosse uma pirâmide de blocos econômicos, tá? É como se fosse uma pirâmide. Lá na base, tá? Está o que nós chamamos de acordo de livre comércio.
Qual é a única coisa que os países que integram esse tipo de bloco querem, professor? O livre comércio. Quer mais nada. Então, o livre comércio é ou não é, antes de tudo, econômico? É sim. Aí depois eu tenho o que a gente chama de união aduaneira. Aduaneira, beleza? União aduaneira. Aí após a união aduaneira, nós vamos encontrar o que nós chamamos de mercado comum. Depois do mercado comum, a integração econômico-monetária, IN, ou para muitos, a união econômico-monetária, UN. E no último estágio, o que a gente chama de IT, integração total. Só uma lembrança. Esses 4 primeiros estágios aqui, ó, eles existem. O último estágio, que seria a integração total, ele é utópico. Ele não existe. Ou pelo menos até agora não existe. Esses 4 outros são reais. Mas uma coisa que você tem que entender. A partir do momento que você sai aqui de baixo, ó, do acordo de livre comércio, e você vai lá para a integração total, algo cresce. O que é que vai crescer, Trigueiro? A integração. Tá bom? A integração aumenta. E a partir do momento que você sai também lá de baixo e sobe, literalmente, uma coisa vai diminuir. Uma coisa vai diminuir. O que é que diminui, tio Trigueiro? A autonomia. Beleza? Eu vou fazer aqui para vocês um paralelo mais fácil de entender. Certo? Você foi numa festa. Aí você olhou para a pessoa olhou para você e ficou olhando aquele negócio todo, aquela alma que reza. Aí você vai lá, opa, tudo bem, aquele negócio todo. Pá, ficou com a pessoa. Ficante. Um ficante é o quê, professor? Venha para cá, para a tabelinha. Um ficante nada mais é do que uma zona de livre comércio. O que é que você quer com ficante? Só comércio, né? De alguma coisa, pronto. Aí você troca lá com ele. É um ficante. Aí aquele ficante virou o seu crush, o seu crush. O crush é aquele que você, né, se encontrou 3, 4 vezes, 5 vezes, já curte as fotos do Instagram, ou muita gente chama de PA também, certo? PA, né? Não vou nem dizer o que é que significa PA não, mas enfim, Deus está vendo. Aí depois você passou a ter um namoro. Aí aí já tem que ligar, tem que conversar com a família, aquele negócio todo. Aí depois, ó, noivado. Aí depois, casamento. Aí acaba a vida. Aí chega no último estágio, né? Do bloco econômico, pessoal. Do bloco econômico. Viu? Casar é bom. É melhor que morrer queimado. Olha, aí resultado. O que é que você tem aí? Diga pra mim, se aumenta ou não aumenta a integração quando você deixa de ser ficante e vai lá pro casamento? Aumenta. E a autonomia do indivíduo também diminui, porque a mulher que manda. Acabou essa história, pronto. Resultado, lascou, foi tudo. Isso é um bloco econômico. Existem vários tipos de blocos econômicos, beleza? Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômico-monetária, integração total. Cada um desses blocos econômicos tem também um exemplo de bloco real, certo? Me acompanha aqui qual é o exemplo de bloco real de cada um deles, Trigueiro, me ajuda. Aqui, ó, no Acordo de Livre Comércio, você pode destacar o USMCA. Não é IMCA, não é. É USMCA, United States, Mexico and Canada Agreement. Eita, que inglês é fuleiragem. Pronto, mas saiu. Trigueiro, União Aduaneira, Mercosul. Beleza?
Esses dois outros tipos de blocos, você pode botar aqui a União Europeia, que ela serve como exemplo tanto de mercado comum como de União Econômica Monetária. União Europeia. E, óbvio, o último estágio, ele não existe, ele é utópico. Então, você tem aí os blocos econômicos. Vou começar por onde? Vou começar pela tal da União Europeia. Por quê, professor? União Europeia, você pode afirmar de maneira categórica que é o maior bloco econômico da história. Inclusive, tem um detalhe importante que eu quero lhe dizer. Quando eu digo que ele é o maior bloco econômico da história, eu estou falando de todo o processo de formação dos blocos econômicos ao longo do tempo. Eu não estou falando em número de integrantes, eu não estou falando em PIB somente, eu estou falando no conjunto da obra. É o bloco econômico que mais evoluiu. É o estágio mais avançado dos blocos econômicos, beleza? Chama-se União Europeia. E isso se dá por quê? Porque a história da União Europeia é uma história longa, uma história comprida. Os blocos econômicos, eles vão se fortalecer muito no final do século XX e início do século XXI. Tá? Ali na onda neoliberal no mundo. Né? Nos anos 90 ali se formam blocos como o Mercosul, como o NAFTA, tá? Mas o bloco mais antigo que nós temos é a tal da União Europeia. Antes da União Europeia existia um prelúdio de um bloco econômico que era as Overeinheits alemãs, mas lá no século XIX aí não tem muita relação com o que a gente tem hoje, não. Mas a história da União Europeia começa ainda durante a Segunda Guerra Mundial. É mesmo, professor? Vou tentar construir aqui o que eu chamo de linha do tempo, a linha do tempo, tá, da União Europeia. Que não nasceu enquanto União Europeia, todo mundo sabe disso, né? Em 1944, ou seja, ainda na Segunda Guerra Mundial, beleza, 3 países decidiram se unir para formar um bloco econômico. Nasceu o que a gente chamava de Benelux. Quem eram os 3 países que compunham essa Benelux ou esse Benelux? Trigueiro, nós tínhamos aqui, ó, a Bélgica, Holanda, Netherlands, ok? E Luxemburgo, tá bom? Luxemburgo. E a partir daqui nasce o que a gente vai chamar, né, de União Europeia. É isso, professor? Não. 1950, certo? Rolou a Declaração Schuman. Declaração Schuman. O ministro das Relações Exteriores, não me falha a memória, da França, que dizia o seguinte: olha, é importante que nós atentemos e que a União Europeia seja um bloco econômico forte, beleza. Nasce ali o que a gente chama, né, de doutrina, de declaração Schuman, melhor dizendo, né, do Paul Schuman. Em 1951, tá, é assinado o Tratado de Paris, que fortalece ainda mais a União Europeia e nasce o que a gente chama de SECA naquela época. Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Beleza? Logo depois disso, em 1957, é assinado um tratado chamado Tratado de Roma. E aí nasceu o que a gente chama de CEE, Comunidade Econômica Europeia. Beleza? Que
10 anos depois, em 1967, vai virar só Comunidade Europeia. Beleza? E que em 1979 vai criar o Sistema Monetário Europeu. Então ele já nasceu nos anos 70, o que a gente vai chamar de euro. Sistema Monetário Europeu. Depois disso, professor, 1987, um negócio chamado Ato Único, que uniformiza as instituições da Europa, Ato Único Europeu. Em 1991 nasce a União Europeia, assinatura de um tratado chamado Tratado de Maastricht. Então, a União Europeia nasce em 1991, exato. Ou seja, a União Europeia completou recentemente, aí o que, professor? 30 anos de União Europeia. De fato. Beleza? 30 anos. Daí para frente, o que a gente vai entender, o que a gente vai compreender? Eu tenho um fortalecimento de todas as instituições europeias daí para frente. Imagine só que lá atrás, em 1944, a única coisa que Bélgica, Holanda e Luxemburgo queriam era se recuperar da Segunda Guerra, era crescer industrialmente, era se fortalecer, nascer ali uma comunidade que só comercializava duas coisas, basicamente carvão e aço, ponto. Beleza? Com o passar do tempo, percebendo que a coisa deu certo, que a coisa foi caminhando, outros países entraram dentro do bloco. E esse bloco começou a ganhar força, começou a ganhar espaço. Esse bloco tem algumas características específicas diferentes de outros blocos econômicos. Qual é, professor, ou quais são, melhor dizendo, essas características diferentes? E eu acho que isso é fundamental para uma prova. Característica mais importante da União Europeia. Eu tenho aqui, lembrem-se, hoje, 27 membros. 27 membros. Certo? Bota um asterisco. Já foram 28. Né? Já foram 28. Até quando? Até 2020 eram 28. Aí você já bota aí do lado. Brexit, que é o que eu vou falar já para você. Beleza? Saída do Reino Unido da União Europeia, todo mundo já ouviu falar disso, pelo amor de Deus, não tem nenhum segredo. Esses 27 países membros, todos são países desenvolvidos. Certo? Dentro da Europa, em 1999, foi lançado o euro para o mercado financeiro, e em 2001 o euro passa a circular como moeda física. Tá legal? Como moeda física. Então, a partir daí, a gente tem parte do estabelecimento de quê, professor? De uma moeda única, que até hoje está aí. E muito forte, diga-se de passagem. Beleza? A União Europeia, ela tem um parlamento europeu. A União Europeia, ela tem um Banco Central Europeu. A União Europeia, ela tem, um espaço de livre circulação de pessoas, que você chama de espaço Schengen. Beleza?
Ou seja, a União Europeia é o bloco que tem instituições mais fortes, mais sólidas. Beleza? Trigueiro, mesmo tendo tudo isso, a União Europeia sofreu um revés. Eu acabei de ver a ocorrência de um negócio chamado Brexit. Perfeito? Perfeito. A história do Brexit, que é um revés, que é um certo deslize na história da União Europeia, na história da integração europeia, não começou em 2016, como muitos querem, certo? Não começa com o plebiscito, começa antes. Para ser mais preciso, o Reino Unido nunca esteve de cabeça dentro da União Europeia. Só para você ter uma ideia, o Reino Unido entrou na União Europeia em 1973. Quando ele entrou na União Europeia em 73, 2 anos depois, em 1975, já houve uma consulta popular para perguntar à população do Reino Unido se eles queriam continuar mesmo dentro do bloco. E naquela época, a população disse, não, vamos continuar. E aí eles continuaram, ok? Mas o revés de 2016, que é onde tem início o Brexit, não começa ali. Começa quando, professor? Bem aqui, ó, no ano de 2009, onde nós vamos ter o que a gente chama de catastroika. Catastroika. Que você vai chamar para mim de crise fiscal europeia, onde alguns países que foram apelidados de pigs passaram por situações bem complicadas. Quem são esses países aí do pigs, Trigueiro? Aí você vai encontrar Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Beleza? Principalmente a dona Grécia, ela estava escondendo a sua dívida. Esses países todos estavam endividados. Na União Europeia, deixa eu te dar um adendo. Na União Europeia tem algumas regras, certo? Entre as regras que existem para você fazer parte da União Europeia, nenhum país pode dever mais que 50% do seu PIB. Todos os países têm dívidas no mundo, tá, gente? Bote isso na cabeça. Todo país do mundo tem dívida. Mas dentro da União Europeia tem uma regra. É o seguinte, para fazer parte da União Europeia, você não pode ter uma dívida superior a 50% do seu PIB. A Grécia estava com uma dívida que chegava, se não me falha a memória, era isso, ó, a 158% do PIB. 158% do PIB. E aquela época nasceu o que a gente chama de Grexit. Grexit. Ok? Que é, na realidade, a saída da Grécia, o Grécia Exit, do bloco. Só que naquela época, o que aconteceu? As duas maiores potências da União Europeia, quando eu digo as duas maiores potências, eu estou falando sobremaneira do ponto de vista de dar apoio à União Europeia, que é quem começou lá atrás tudo isso, a Aliança Franco-Germânica, ou seja, a Alemanha e a França, disseram o seguinte, não, peraí, ainda não vamos tirar ninguém não. Até porque, anota isso aí, tem uma regra, outra regra na União Europeia bem interessante. Nenhum país pode ser expulso da União Europeia. Vale, professor. Nem que o país esteja fazendo a maior merda do mundo, ele não pode ser expulso. Pode não. Não há nenhuma regra nos termos legais da União Europeia que possa expulsar um país. O país tem que pedir para sair.
Tá acontecendo o seguinte lá na Hungria, lá na Polônia, né? Na Polônia em especial. Os governos de extrema-direita na Polônia cresceram muito. Na Hungria, na Polônia. E eles não estão, por exemplo, respeitando a questão que envolve os imigrantes, a crise humanitária. E a Polônia é o país que tem o melhor custo-benefício dentro da União Europeia, né? Ela é o país que menos bota dinheiro, é o país que mais recebe, porque todo país bota e recebe dinheiro da União Europeia. E a Polônia é o que menos recebe. Aí o que é que acontece, Trigueiro? Lá na Polônia, tá? A moçada tá dizendo o seguinte, olha, não vai ter negócio de livre circulação de pessoa aqui não quero conversa com negócio de crise humanitária, vou levantar minhas barreiras. Aí a Alemanha tá olhando assim e tá dizendo, ô Polônia, tu sabe aquele cheque que eu te mando todo ano? Aquele cheque robusto, tá? Se não me falha a memória, né? Que ultrapassa aí 500 bilhão de euros. Aquele cheque pode diminuir. Ou seja, a Alemanha dá aquela forçada, né? Para o país dizer, então vou pedir para sair. Mas quem é que vai querer sair da União Europeia sendo Polônia? Ninguém. Beleza? E aí, resultado, ninguém pode sair da União Europeia, a não ser que você peça. Que foi justamente o que aconteceu com quem? Com o Reino Unido. Com esse cenário de 2009, as instituições ficaram mais enfraquecidas, de certo. E algumas questões começaram a ser levantadas, como, por exemplo, crise migratória dentro da União Europeia, uma entrada muito grande de refugiados do Oriente Médio, do Norte da África, a questão própria fiscal, o custo-benefício de quem mais bota grana e de quem menos tira. Todo mundo ficou naquela, né? E dentro do Reino Unido, e aí eu vou passar aqui para o próximo slide, nasce a história do Brexit. Do Brexit. Dentro do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é um integrante, né? Era um integrante da União Europeia. O Reino Unido, ele é composto por 4 países, tá bom? O Reino Unido, ele é composto por Inglaterra, o país de Gales, beleza, a Escócia e a Irlanda do Norte, tudo bem? E aí o que é que acontece? Estávamos tendo eleição para primeiro-ministro do Reino Unido. E um senhor chamado David Cameron, de um partido chamado The Tories, acho que é assim, The Tories, estava se lançando candidato à reeleição. Beleza? O The Tories é o mesmo partido, por exemplo, da Margaret Thatcher, é o mesmo partido do canalha genial Winston Churchill, é um partido de centro-direita, beleza? E o Cameron não estava tão bem nas pesquisas. Então ele fez uma promessa para o povo do Reino Unido. Olha, pessoal, a parada é a seguinte, se eu ganhar, eu convoco o plebiscito do Brexit, para saber se vocês querem sair ou não do Reino Unido. E deixa eu te dizer um negócio, tu acredita que quando o político, ele promete alguma coisa lá na Europa, ele cumpre? Mas é muito amador um cabo desse. É um Baggins total. Mas um manel. Pois não é que o elemento não ganhou, e aí ele nos chamou o Brexit. Rapaz, aí ele chamou o Brexit. Aí era o seguinte, olha, o britânico foi convidado a votar para saber se era para tirar o Reino Unido da União Europeia, o Britain Exit, ou Britain Exit, tanto faz, o Britain Exit. E aí ele disse outra coisa, David Cameron, se eu perder o Brexit, eu renuncio ao cargo. Acho, aí 52% dos votos disseram vamos sair, e 48% disseram vamos ficar. Aí deixa eu dizer uma coisa, o político lá na Europa, quando ele cumpre uma coisa, quando ele promete uma coisa, ele cumpre, o abestado não renunciou,
Natal begins. Aí o cara saiu fora. Aí vem Theresa May, tenta negociar para um lado, negociar para o outro, negociar para um lado, negociar para o outro, né? Não deu muito certo, não. Aí vem quem, professor? Aí vem o senhor Boris Johnson. Ah, o doidão do Brexit. Aí ele, pumba, bateu, martelou o Brexit, saiu agora no final de 2020, né, do Reino Unido. Ou, perdão, da União Europeia. O Reino Unido saiu. E aí a gente já começa a ver alguns efeitos. Falta de mão de obra. Tem gente que foi embora do Reino Unido. Empresas deixaram o Reino Unido. No primeiro momento, a Libra se desvalorizou pra caramba. As empresas britânicas perderam valor no mercado. O Reino Unido começa a sentir os efeitos. Talvez hoje o Reino Unido, né, possa estar pensando assim, rapaz, uma solução para salvar essa crise que nós estamos vivendo, está faltando trabalhadores, está faltando alimento dentro do Reino Unido, porque não tem alimento para chegar no Reino Unido, seria, quem sabe, um dia a gente entrar na União Europeia. Mas vocês acabaram de sair, pois então. A União Europeia disse, aqui não é fuxico não, meu filho. Tá pensando que isso é igual a cor de joelho que vai e volta? Não, presta atenção que agora você vai esperar um tempo aí fora para ver como é que é a dor do parto, como é que é a dor de partir. E aí tá essa confusão. Existe a possibilidade do Reino Unido voltar, Trigueiro? Muito remota, mas não é nada, como é que eu posso colocar? Nada extinto. A possibilidade ela não é 100% nula, tudo bem? Mas é muito, muito improvável. Outros países tentam entrar na União Europeia já há bastante tempo. A Ucrânia está vivendo uma situação conflituosa aí com a Rússia por conta desse cenário, né? A própria Turquia tenta entrar, mas a União Europeia vê que ela serve de escudo para o Oriente Médio, né? De entrada de imigrantes ilegais. Então ela fica naquele processo ali de deixa a Turquia, dá um doce para a Turquia, bota a Turquia aqui na Copa da Europa, faz isso, aquilo, mas deixa a Turquia entrar mesmo, eu acho muito difícil. Beleza? Resumo da obra, o Brexit está concretizado em 2020, Reino Unido saiu, é um revés para a União Europeia, mas por outro lado a União Europeia se fortalece enquanto um país que não adotava o euro, enquanto um país que não adotava o livre circulação, o espaço de livre circulação, que é o espaço Schengen. Vantagens e desvantagens desse Brexit para a União Europeia. Beleza? Meninada, forte abraço e até o nosso próximo encontro.